compartilhar já minha tela aqui com vocês. Deixa eu vir aqui. Vocês estão vendo? Só me responde, por favor. Estamos vendo. Sim, estamos vendo. Maravilha. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre DNA empresarial e cultura. É um tema que eu amo muito falar, porque é um tema que eu precisei viver, aprender, investir muito para poder ativar esse DNA em mim. A minha ideia é que vocês hoje já consigam ativar esse DNA e entendam a importância não só de ativar esse DNA empresarial de vocês, mas entender um pouco sobre cultura, essa cultura organizacional, que faz tudo acontecer. É o que a Marta está fazendo aqui hoje. Quando ela promove isso, quando ela promove os eventos dela, ela está fortalecendo a cultura. E uma cultura forte, gente, é praticamente imbatível, sabe? É invencível. Então, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Mas antes, eu gosto sempre de me apresentar. Eu sou fonoaudióloga de formação, apaixonada por desenvolvimento infantil e desenvolvimento pessoal, humano. E essa Juliana aqui, que está com essa mãozinha aqui, essa boquinha aqui na mão, que é a fonoaudióloga, esse tempo aí, essa foto aí tem 15 anos, mais ou menos, e não existia nenhum DNA empresarial ativado efetivamente. Na verdade, por ser fonoaudióloga, por ser da área da saúde, eu tinha muita vergonha de dizer que eu era empresária. Eu não me via nesse lugar. Então, eu precisei caminhar fortemente, investir muito para poder ativar esse DNA em mim e entender a importância da gente ativar ele o quanto antes, quando a gente quer ter não só uma carreira autônoma, mas uma carreira que vai além da carreira, sabe? Que tem um propósito, que vai impactar pessoas, vai impactar vidas. E ninguém faz isso sozinho. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente potencializa isso, a nossa mensagem. E quando a gente tem a empresa, se a gente não tem cultura, também não é fortalecido. Então, o objetivo de hoje é exatamente falar sobre potencializar a nossa comunicação, os nossos resultados, ativando o nosso DNA empresarial e entendendo mais efetivamente sobre cultura, tá bom? Eu só vou pedir para vocês desligarem o microfone, só ligar quando realmente for fazer pergunta, pode ser? Porque tá um barulhinho de fundo. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver quem é. Brenda, eu acho que é o seu, vê? Boa. Obrigada, meu amor. Então, gente, eu costumo dizer o seguinte, sobre o propósito. Eu sou fonoaudióloga, como eu disse, eu sou gestora, sou sonhadora e também sou mãe. E quando a minha filha nasceu, foi quando eu tive muita clareza do meu propósito. Como eu disse, eu sou fonoaudióloga em desenvolvimento infantil, apaixonada, sempre amei. E o meu público sempre foi, basicamente, o que chegava para mim, eram crianças com algum atraso no desenvolvimento, alguma síndrome, autismo, por exemplo, chegava muito para a gente. E eu sempre entendi a dor das mães, sempre acolhi a dor das mães, mas foi quando eu tive a minha filha que efetivamente eu falei, meu Deus, esse é o meu grande propósito. A minha filha nasceu com uma alteração na mandíbula e na coluninha que eu só descobri na hora do parto. E ali, foi naquele momento, e logo depois daquele momento, que eu entendi sobre o meu propósito em relação a não só cuidar da criança, a criança não fala, eu vou tratar para ela falar, já que eu sou fonoaudióloga. Eu comecei a entender o valor de cada pequena conquista. Eu fiquei 1 mês da minha vida, praticamente, em luto, porque eu não sabia o que minha filha tinha. Ela tinha uma alteração aqui, ela não conseguia mamar direito, os médicos falaram que ela tinha diversas síndromes, saí com mais de 10 encaminhamentos de médico, de exame para fazer, e eu fiquei 1 mês assim, meu Deus, me sentindo insuficiente para ela. Falei, vai tanta demanda que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida em relação ao cuidado com ela. E foi ali, nesse processo, e é até hoje, que eu
aprendi a valorizar cada pequena conquista de uma criança. Embora eu fazia isso como profissional, eu entendi que isso, e eu falava isso para as mães, e eu precisei viver isso na pele, na prática, para não só ficar no discurso, mas também na prática do meu dia a dia. Então, eu digo que ela fortaleceu demais o meu propósito de entender que não é olhar para a limitação, é olhar para o potencial. E se a gente estende isso para a nossa vida, olhando para a gente também, não é só no que a gente é limitado, mas o que é o nosso potencial, nossa habilidade, os nossos dons, os nossos talentos, e valorizar eles. Obviamente, não é descartar aquilo, né? Ah, não vou olhar para aquilo que eu tenho dificuldade. Não, eu vou olhar para aquilo que eu tenho dificuldade para me ajudar, me ousar a enfrentar esses desafios, mas eu vou olhar sob a ótica daquilo que eu tenho de potencial. E assim eu olhei para minha filha, olho para ela todos os dias, e ela hoje já está com 8 anos, super desenvolvida. Eu gosto de contar que, tipo assim, com 1 ano e meio, as crianças já estavam correndo, praticamente, da turminha dela. E ela ainda estava aprendendo a levantar da cadeira. E eu valorizei. Por quê? É comparar cada um consigo. Então, eu aprendi a comparar o desenvolvimento dela com ela mesma, e não com outras crianças. E assim, a gente precisa olhar para a nossa vida. Comparar o nosso desenvolvimento, a nossa performance com nós mesmos, e não com os outros. Porque se a gente compara a gente, os nossos filhos, com os outros, é desumano, é desonesto. Então, ela me trouxe muitos aprendizados para o desenvolvimento infantil, para os nossos clientes, nossos pacientes, para as famílias que a gente acompanha e orienta, mas também para a minha vida pessoal, profissional e para todo mundo que eu dou mentoria. É comparar a gente com a gente mesmo. Essa é a comparação mais justa. É o quanto eu posso melhorar daquilo que eu fiz e daquilo que eu vou fazer comparando comigo. Levando a régua, mas não comparando com outras pessoas. E essa é a forma gentil e verdadeira da gente ir crescendo e se desenvolvendo todos os dias. Então, vamos lá. Sobre o DNA. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é a nossa identidade. Quem eu sou e o que eu amo fazer. E dentro da identidade, eu gosto de falar que assim, a nossa principal identidade é sermos filhas amadas de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a principal. E depois disso a gente vai tendo que extrair, olhando para a gente, aquilo que Deus nos chamou para fazer também. E aí eu gosto de trazer muito essa pirâmide, que a nossa identidade ela está ligada também com o nosso propósito. Então, eu sei que cada uma que está aqui hoje não está buscando só um trabalho, se desenvolver, eu acho, né? Pode ser que sim, tá tudo certo, tá? Aqui é sem julgamento. Mas quando a gente busca só um trabalho, busca só um emprego, busca só uma profissão, só uma carreira, fica muito limitado. Lógico que existem barreiras. Eu preciso do trabalho porque eu preciso de sustento, tá tudo certo. Nossa, com esse trabalho gerou o meu emprego, maravilha. E com isso eu tenho uma profissão, social seller, enfim, qualquer outra, fonoaudióloga. E com isso eu vou aprimorando a minha carreira. Mas quando a gente percorre isso em busca desse, não em busca do propósito, mas vivendo com o propósito, ou seja, aquilo que eu faço hoje está impactando vidas, não é só sobre mim, é sobre o quanto está impactando. Ah, Ju, eu ainda não sei o meu propósito, não é sobre isso. É o que eu estou fazendo hoje, está impactando vidas? Está sendo só para mim ou está sendo também para outras pessoas? Isso é viver uma vida com propósito. E aí, quando a gente alinha isso com nossos dons e talentos e a gente monetiza isso, aí é perfeito. Então, e eu acredito que essa é a busca de todos nós aqui, é viver uma vida com propósito. E o que eu trouxe aqui, baseado no propósito e no DNA, tem a ver com missão, visão e valores. Todo mundo já ouviu falar sobre missão, visão e valores? Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Vai lá. Não, ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Tá, vamos lá. Missão e visão e valores, gente. Missão e visão e valores é o que norteia, é o DNA de uma empresa. A Marcela disse que sim. E tem gente que acha que missão e visão e valores é só aquilo que fica estampado na tela, sabe? Na tela não, no outdoor de uma... Não outdoor, um bannerzinho, um quadro que fica dentro das empresas.
Se vocês entrarem em alguns estabelecimentos e algumas empresas, vocês vão ver esses quadrinhos espalhados por lá e que muitas vezes ninguém dá nem atenção. A verdadeira missão, visão e valores, esse DNA, é quando ele não está só colocado na parede, é quando ele é vivido no dia a dia. E para isso, para a gente viver esse DNA empresarial, é importante ter esse senso, essa noção e essa clareza de identidade. Então, quando eu tenho essa missão, visão e valores, é quando eu tenho esse DNA bem estabelecido. E para ter isso, eu preciso parar, fazer o que a gente está fazendo agora aqui. Nossa, o meu trabalho, que é o meu emprego, que é a minha profissão, que é a minha carreira, que é através disso tudo eu consigo viver meu propósito, é quando eu enxergo para mim como uma marca e uma empresa. Então, todas vocês aqui hoje, vocês se consideram autônomas, CLT, empresárias? O que vocês se consideram hoje aqui? Pode escrever. Quem não conseguir falar, escreve no chat para eu ter uma noção. Hoje eu comecei como PJ, na verdade já fui PJ, fechei e resolvi retornar. Maravilha. E hoje, no caso, sou autônoma. Isso aí, quem mais? Responde aqui para mim, para eu ver. Autônoma. Vamos lá, participem comigo, meninas. No caso, sou CLT, autônoma. E hoje a minha ideia é que vocês olhem para vocês não só como autônoma, como uma profissão, mas como uma empresa. Como assim, Ju? Sim, porque até se você é CLT, você está vendendo sua hora para a empresa, concorda? Vocês concordam com o que eu estou falando? Verdade. Então, a minha ideia hoje para trazer esse DNA empresarial e cultura é que vocês enxerguem vocês como uma empresa, como alguém que presta um serviço através da sua empresa, mesmo que por enquanto seja só você. Ah, Ju, mas eu quero que só seja eu. Tá tudo bem, mas você está vendendo. Se você é CLT, você está vendendo a sua hora. Se você está prestando um serviço, você está vendendo a sua hora. Então, você está gerando negócios através do seu conhecimento, do seu tempo. E quando a gente tem essa visão de empresa, não é só, vou abrir uma empresa para ter um ponto físico. Não. Eu vou abrir um CNPJ ou eu tenho ali meu contrato como CLT, não importa. Mas eu tenho que ter noção desse DNA empresarial. O que eu estou prestando de serviço? O que eu faço? E por que eu faço? Norteado em quê? E por que eu faço? Eu vou alcançar o quê? Isso é um DNA empresarial. E o DNA empresarial, que é missão, visão e valores, ele está dentro do que depois a gente vai falar sobre cultura. Se eu não tenho isso claro, eu não consigo comunicar essa cultura para quando eu tiver um time, ou para quem já tem time, quem já tem uma empresa que tem pessoas trabalhando junto. Tem alguém aqui nesse caso? Sim ou não? Pode Eu. aqui. Tem. Mais alguém? Ainda não. Gente, a Max é tão sensacional que olha como ela é visionária. Ela trouxe esse assunto já pensando que vocês vão se tornar. Vocês têm noção disso? Isso é muito sensacional. Então, vamos lá. Missão. A missão, ela está muito alinhada ao propósito. Por que eu faço isso? Por que eu estou me tornando social seller? Por que eu vendo bijuteria? Por que isso? Por que eu faço o que eu faço? Isso tem a ver com o propósito. A missão é quando eu monetizo isso. Então, qual é a missão que eu tenho hoje dentro daquilo que eu presto serviço? Então, olhando você no seu momento atual. Só que eu quero que vocês peguem um papel e caneta e vocês vão escrevendo, tá, gente? Todos os insights que vocês forem tendo, eu quero que vocês vão escrevendo o seguinte. Na missão, é o que eu faço? O que eu faço hoje? E o que eu quero fazer daqui a 5 anos? Como eu estou me vendo daqui a 5 anos com a minha empresa, prestando serviços para outras empresas? Então, a missão, ela é a declaração. Eu vou falar para vocês a minha missão. A missão do Alma, que é a minha empresa, a gente está fazendo um rebrand e vai se tornar Alma Internacional, porque a gente está atendendo famílias e crianças do mundo todo.
E a nossa missão é promover o desenvolvimento de pessoas felizes e ativas no mundo. Ele é filosófico mesmo. E ele tem que gerar um impacto. Todo mundo que trabalha comigo fala: eu trabalho para promover o desenvolvimento de pessoas felizes e ativas no mundo. Eu poderia colocar crianças, que é meu público maior? Poderia. Só que eu entendo que a missão ela não é um impacto só para o meu cliente final. Ela é um impacto para todo mundo que está em volta de mim. Famílias e profissionais, tanto os que trabalham comigo, tanto os que eu formo, que eu faço a formação. Então, é uma missão mais abrangente e impactante. Mas pode ser, a minha missão é dar aula para crianças serem desenvolvidas através do meu método de alfabetização. A minha missão é ajudar profissionais autônomos a venderem mais pela internet. Não importa qual é a sua missão, só que ela precisa ser escrita e declarada. E sabe o que é lindo? Ai, Ju, eu tenho um compromisso muito grande do que se eu escrever e postar isso é para todo sempre. Não. O DNA empresarial, a missão, visão e valores, ela é, sabe o quê? É um organismo vivo. Então, o que eu estou colocando hoje, eu vou me aprimorando, vou trazendo novos insights, eu vou evoluindo no meu processo e eu vou mudando. E está tudo certo. Não é um compromisso que, tipo, eu escrevi isso agora para sempre é assim. Não. Mas hoje eu preciso que vocês saiam daqui com o que vocês pensaram para hoje e para daqui a 5 anos. Mesmo que daqui a uma semana vocês mudem, não tem problema. Mas a missão é o que eu faço. O que eu faço. Quem gostaria de compartilhar, se já tem isso pronto ou o que pensou aí agora? Quem gostaria? Bom dia ainda. Bom dia, linda. Então, fala pra gente. Eu tenho uma coisa na minha mente, assim, eu fui da área da saúde e também fui da área administrativa, mas eu tenho uma paixão e, claro, tenho planejado isso, dado passos para isso. E, assim, hoje o que eu faço é vender produtos das pessoas, né? Como SDR, atender o produto das pessoas. Mas o meu objetivo para o meu amanhã é trabalhar com terapias, que é a área que eu estou estudando agora, né? Eu tenho galgado isso aos poucos e cada dia mais. Dizem que as nossas feridas nos dão um propósito, né? Pro outro. Sim. E hoje, realmente, uma coisa que e é uma coisa que vira e mexe alguém aparece, né? E eu vi ao longo dos anos pessoas vindo até a mim para conversar, para buscar suporte. E eu vi que isso não era só uma coincidência, era também um propósito. E ali é uma coisa que hoje eu tenho em busca, sabe? Hoje vender o produto das pessoas e aprender a trabalhar cada vez melhor dentro do digital, para amanhã eu poder estruturar e fazer o meu próprio negócio no digital, ajudando pessoas assim como eu recebi muito suporte. Que legal, Nayane. E é isso aí. E o que é legal? Porque a gente está num processo de evolução o tempo todo. Então, não significa, ai, não estou vivendo o meu propósito porque eu ainda não estou vivendo a terapia. Não, você está vivendo hoje com o que você tem em mãos, impactando vidas e que vai potencializar aquilo que Deus tem para você e que você vai buscar também. Né? Então, é muito legal isso. Mas o que é importante? Foi isso que você falou. Hoje, a minha missão é essa. Daqui a 5 anos, pode ser outra dentro do contexto empresarial que eu estou falando, né? Mas é importante a gente escrever isso, a gente colocar metas, a gente colocar data, sabe? Porque isso faz a gente estar no movimento. Perfeito, Nayane. Obrigada por compartilhar. Quem quiser compartilhar também, fala, tá, gente? Muito bom. Então, quem quiser escrever também, quem tem clareza e escreveu aí, a minha missão hoje é essa, e daqui a 5 anos eu vou estar fazendo isso. Vou estar vivendo essa missão. Então, isso é muito importante, gente, porque vocês precisam entender que vocês não são só uma pessoa que está em busca de carreira
Deixa eu só botar. Ai, meu celular tocou, desculpa. Só em busca de carreira. Eu estou construindo algo sólido, que é uma empresa. Eu estou prestando esse serviço hoje, e a Nayane, nada impede também da Nayane ter toda essa parte de terapia que ela falou, mas ela também tem uma empresa que presta esse serviço para outras pessoas que precisam desse olhar aí para o digital. Então, nada é desperdiçado, gente. Tudo vai se conectando para algo maior. Mas a gente só vai viver isso quando a gente se apropria desse DNA. Senão a gente acha, eu sou CLT, eu sou só uma prestadora de serviço, eu sou só autônoma. Não. Você tem que ter clareza desse DNA. E não se envergonhar do seu estado atual e nem se limitar para aquilo grandioso que está nessa construção que a gente não pode parar. Então, missão é o que eu faço. A missão é o que eu faço e como eu faço, tá? A visão é aonde eu vou chegar. Então, não posso só viver assim, não, eu estou prestando um serviço aqui, eu sou SDR, eu sou social seller não. Eu estou fazendo isso tudo, a Nayane trouxe isso, ó. Eu estou vivendo isso, porque daqui a X tempo vou estar vivendo desse jeito. E no ponto de vista da empresa, trazendo o meu aqui para vocês entenderem, eu sempre declarei ser o maior ecossistema de inclusão e desenvolvimento do mundo. Isso é muito bonito, só que é muito genérico também. Então, como que eu tangibilizei para saber se eu estava vivendo essa visão? Eu coloquei tempo até construir 3 unidades em 3 estados diferentes até 2026. Vocês acham que eu já alcancei essa meta? Eu declarei isso em 2023, eu acho. Eu acho que sim. Já alcancei. A gente entrou em 2026 agora, só que eu não alcancei na forma que eu imaginava, porque eu imaginava que eu ia alcançar fisicamente. Mas o digital ele nos dá possibilidades ainda maiores. Então, em 2025, a gente alcançou essa visão. Então, agora é exponencializar ainda mais. E tem que ter trabalho, só que tem que ter essa visão clara. Eu quero impactar pessoas do mundo todo. Eu ainda não cheguei no Japão, por exemplo. Então, aí tem que atualizar essa visão. E os valores, o que significa valores? É eu viver a minha missão, eu saber onde eu quero chegar com essa visão, mas sem abrir mão daquilo que é valor inegociável para mim. Então, os meus valores da empresa, que é muito legal, gente, porque quando a gente fala da gente, a empresa, a cultura, o DNA começa no fundador. Então, se eu quero ter time, se eu quero ter pessoas comigo, tudo começa a partir do meu ponto de vista, daquilo que eu entendo que é inegociável e importante para mim. E esses valores precisam ser comunicados e vividos. E, normalmente, esses valores eles têm muito a ver com quem é esse fundador, de fato. Então, para mim, a gente fez tipo um acrônimo, que eu não sei o nome disso, que é ALMAS. O nosso alma é com 2 L's. E a gente botou o S no final para todo o time saber. Então, A de acolhimento, L de leveza, o outro L de lealdade, o M de melhoria contínua, o A de autorresponsabilidade e o S de senso de servir. Depois a gente atualizou para servir com encantamento. Então, isso tudo, por exemplo, eu não consigo dar conta de estar num lugar trabalhando e ficar pisando em ovos, sabe? Será que a pessoa vai gostar do que eu falei? Então, o nome disso para mim é leveza. Se esse valor é quebrado, eu não fico bem. E se eu lido com pessoas que não são leves, eu também não consigo fluir. Então, isso é um valor inegociável. E esse valor inegociável, ele vai norteando a empresa, vai norteando as nossas condutas. E aí, quando alguém fere esse valor, o próprio time, a própria cultura elimina ou traz para você e você tem que dar feedback, enfim. Então, é importante a gente não só escrever o que é valor para a gente, mas a gente viver esses valores intencionalmente. Ju, mas eu não tenho time. Não tem problema, gente. Vocês não têm time hoje. Mas se vocês quiserem, vocês vão ter. Ju, eu não quero, mas vivo esse DNA empresarial.
Eu quero só eu prestar serviços, eu não quero ter time, mas preste esse serviço como uma empresária, porque isso vai fazer diferença. E você só não vai crescer com o time se você não quiser. E tá tudo bem não querer. Mas eu acho que todo mundo aqui quer crescer. Todo mundo aqui quer crescer ou não? Diz aqui no chat. Quem quer crescer? Sim, claro, com certeza. Com certeza. Aí, meu povo. Então, todo mundo quer crescer aqui. Então, todo mundo quer ter time? Conta pra mim aqui. Ou quer ser sozinha? Tem alguém que não quer ter time? Pode colocar, gente, sem julgamento. Crescimento é importante. Se for um time muito coeso com a minha visão de mundo, de vida, aí sim. 3, 4 pessoas. Agora, um time muito grande precisa de uma grande estrutura. Aí eu também teria que estruturar a minha mente para isso. Eu sei, eu te entendo. Eu cheguei a ter 200 profissionais na minha equipe. Eu falo, não recomendo fortemente, não, porque, olha, dá trabalho. Mas a gente está aqui hoje para isso, para fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso DNA empresarial. E sim, foi o que você falou, se eu tiver pessoas muito alinhadas, é possível? É possível. É difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. Então, ó, a Nath colocou aqui, ó, sim, para mim trabalhar com time faz mais sentido do que trabalhar sozinho. Então a gente está na aula certa, estou falando com as pessoas certas. Agora eu estou me sentindo até mais confortável aqui para falando com vocês. E, gente, é isso. Se vocês querem construir time, o primeiro ponto é esse aqui. É a gente ativar o DNA empresarial na gente. Não sou só uma prestadora. Eu sou uma empresária. E empresária lida como empresária. E para lidar com o empresário, o primeiro ponto é eu ter bem claro, mesmo que mude, o meu DNA empresarial. Qual é a minha missão, qual é a minha visão e qual é o meu valor, quais são os meus valores. Porque eu só consigo ter time quando eu consigo ter isso coeso. Porque para eu contratar alguém, eu não posso só contratar alguém pela competência dela. Ah, ela é tão boa, deixa eu contratar aqui. Não, gente, isso é um erro. Eu preciso contratar alguém que esteja igual a Nayane falou, se tiver alguém muito alinhada com os meus objetivos, mas você só vai saber isso se você souber quais são os seus objetivos, onde você quer chegar e o que não vai abrir mão, que são os valores. Então, tem gente que a gente contrata que é muito bom e que você vê que a pessoa tem propósito, só que os valores dela não são os mesmos que os seus. Vai dar certo? O que vocês acham? Com certeza não. Por isso que primeiro começa em vocês. A missão, visão e valores começam sempre no fundador. E eu estou considerando vocês aqui todos fundadores do negócio de vocês. Tô certa? Sim, boa. Então vamos lá, vamos seguir. E aí eu trouxe aqui, ó, promover a missão, tá? Promover o desenvolvimento de pessoas felizes e ativas no mundo. A sua missão já está clara e declarada? Então, possivelmente, alguns sim, outras não. Só que o que eu vou trazer para vocês aí de desafio? Quando a nossa aula terminar, coloque lá no seu Instagram, se posicione e fala, minha missão, se hoje a sua missão é ajudar pessoas a crescerem, a venderem mais, a se posicionarem, não importa, coloque a sua missão lá. E se quiser pode me marcar, porque eu reposto também, vou ficar muito feliz, viu? O meu Instagram é @juliana_portes-guedes. Se vocês quiserem me seguir, marcar, que eu vou acompanhar vocês aí também. Que eu quero ver esse crescimento de vocês, viu? Então, ó, quando tá clara, vamos supor que hoje já ficou claro para vocês, mas ela já está declarada. E a declaração, eu não preciso já ter um time pronto para declarar ela. Eu declaro ela hoje lá no meu Instagram, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que trabalham comigo, e a gente vai tendo compromisso um com o outro, e principalmente com a gente mesmo, né? Então, vamos lá. Beleza, falamos da missão. Alguém tem dúvida? Deixa eu voltar aqui. Sobre a missão. Missão. Alguém tem dúvida da sua missão ou de como pensar na missão? Bota aqui, para a gente poder avançar. Sim ou não?
Não, ô, Ju, só tem um ponto, assim, hoje em dia, uma das maiores dificuldades, deixa eu ligar aqui, uma das maiores dificuldades das empresas é reter o funcionário na sua missão. Então, é só para ressaltar a importância da gente ter uma missão bem definida, porque é isso que vai fazer que você tenha um relacionamento com o seu funcionário posteriormente, sabe? Então, quando a Ju fala, né, da importância de Eu você não sei se cuidar, sou só eu não sei se sou Tá só ruim eu o áudio da Dani. ouvi. Ah, tá. Tá Eu ruim não mesmo, consegui Dani. A gente ouvir. não entendeu o que você falou. Aqui também tá ruim. Fala. Ai, já Vou tirar travou o também, ó. Ah, agora tá o áudio só. Melhorou? Tá travando aqui para mim. Para mim também. E depois eu mando no chat, então. Pode prosseguir. Era só uma observação. Ah, eu queria muito ouvir o que você Ah, falou. agora tá melhor, Dani. Dá para te ouvir. Tá melhor, então. Né, é uma observação assim. Hoje, a maior dificuldade das empresas no geral é realmente envolver o funcionário na sua missão. Então, quando a Ju fala da importância sobre ter uma missão pré-determinada, isso é a primeira coisa que você precisa fazer, porque hoje está muito difícil de dar um match, sabe? Empresa, funcionário e tal. A gente está trabalhando com uma geração nova, né? Então, a gente está mudando, a gente está no meio digital, a gente tem inteligência artificial. Então, quando você tem uma missão muito bem definida, é o pilar principal, porque você vai criar um critério. Então, por exemplo, você vai contratar alguém, se a pessoa não tem ali, né, você vai passar para ela a sua missão. Então, aquilo você vai usar como base para poder entender se esse funcionário fica com você ou não. Então, acho que é importante a gente colocar que essa é uma das grandes dificuldades hoje em dia no mundo corporativo. É realmente empresas que hoje não têm uma missão já definida, né, os valores que a Ju vai falar depois, a gente não consegue combinar funcionários. Por isso, a importância desse conteúdo que a Ju está passando para a gente. Ah, perfeito, Dani. É isso mesmo. E eu ouso dizer que uma cultura forte, um DNA, uma missão clara é um grande diferencial. Isso difere você dos seus concorrentes totalmente. E detalhe, gente, hoje algumas de vocês estão prestando serviço para a Max. E olha que legal, você tem a cultura, sua empresa tem a cultura, mas a Max também tem. E até para prestar serviço para outra empresa, eu preciso ter coerência com aquilo que é valor para mim. Para eu prestar serviço, para hoje eu estar dando aqui uma aula, né, aqui junto com vocês, é porque eu me conectei com a missão da Max. Porque se eu não tivesse me conectado, eu não estaria aqui. Então, até para a gente fazer parceria, para a gente fazer parceria, prestar serviço, se envolver com as pessoas, a outra também tem que ter essa missão clara, essa visão clara, esses valores, esse DNA, essa cultura forte, entendeu? Então, não é só criando para mim, para minha empresa, mas com outras empresas e outros profissionais que eu vou me relacionar também. Perfeito, Dani, muito bom. Então, ó, em relação à missão, todo mundo, posso seguir para a visão? Posso? Alguém tem dúvida sobre missão? Não? Qualquer coisa vocês coloquem aqui no chat. A construção e comunicação da visão. Não basta só eu ter uma visão. Nossa, eu sou visionária, eu vou imaginar tudo gigante, tudo maravilhoso. Isso é lindo? É. Só que eu preciso construir essa visão e comunicar essa visão. As pessoas têm que estar comigo assim, nossa, a Ju tá... Por exemplo, vários terapeutas chegam para mim e por que eles querem trabalhar comigo? Porque eles sabem que eu quero alcançar algo grande. Tem uma terapeuta comigo que eu já falei, olha, a gente vai fazer esses exames, essa terapia, essa avaliação na Europa e nos Estados Unidos, sei lá, daqui a 2 anos. Você acha que ela não quer? Quem tem sede de crescer e se vê nesse lugar, você acha que a pessoa quer estar comigo ou não? O que vocês acham? Escreve aí, que eu quero ouvir de vocês. É o que faz a pessoa querer caminhar junto, né? Tipo, evoluir junto. É isso aí. Então, isso faz diferença. Não é só, não vou falar não, porque senão se eu falar não dá certo. Quem que pensa assim? Não, gente, eu vou falar para conectar com as pessoas que querem crescer também.
E aí a gente vai criando esse movimento, esse senso de comunidade, de pertencimento. Então, a visão, ela precisa ser comunicada, tá? Intencionalmente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui foi uma unidade nossa em Teresópolis, que eu tinha acabado de pegar esse móvel, tava, tipo assim, todo detonado, destruído. Isso foi no meio da pandemia, se eu não me engano. E ali, tipo assim, eu tinha acabado de sair de um prédio comercial, já numa cobertura, e eu fui para ali, e eu já vi que estava pequeno. E aí é porque não tá ali do lado, tem um prédio do lado, que eu entrei no primeiro dia de mudança e falei assim, vou pegar esse prédio aqui do lado também. Aí todo mundo pode pensar, nossa, a Juliana é doida, não está satisfeita com o que tem. Só que isso é visão. E aí, olha que legal, isso aqui foi em 2008. Não, 2008 não, gente. 2000 e quando foi a pandemia, 2020, né? Aí, ó, olha só. Aquela primeira casa que vocês viram, essa aqui é a primeira da foto. E depois teve outra casa, e depois a gente fez um espetáculo inclusivo gigantesco. Depois a gente abriu uma unidade aqui em Alphaville, em Macaé, em Guapimiri, em outras cidades. Olha isso aqui. Mas tudo começou, precisou ter o primeiro passo e ter que ter a visão. Tá vendo isso? Beleza. Isso é a visão. Só que o que eu gosto de trazer? Eu preciso ver lá na frente. Preciso. Vocês estão me olhando? É porque eu não tô. Vocês estão me vendo? Então, né? Ah. Então, ó, começou naquele lugar ali. Começou antes, né? Mas aquela foto eu acho muito legal, porque quando eu cheguei ali, não tinha nada disso que veio de foto depois. E teria muito mais para mostrar para vocês. Mas o que eu quero trazer é a importância de sonhar, de ver lá na frente, de colocar data, de falar assim, não, é tão grande isso que está dentro de mim que isso vai acontecer. E o mais legal disso tudo, que eu gosto muito, a Daisy está pedindo para aceitar ela por outro aparelho. O que eu gosto demais, e para a gente ter a noção de olhar para o futuro, sonhar com ele, em busca de concretizar, porque não é só sonhar, é realizar. Mas isso aqui, gente, foi muito importante para mim, e é até hoje, por todos os recomeços que a gente precisa ter. É isso aqui, ó. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, quando eu estava aqui, eu não tinha visto tudo isso efetivamente. Eu desejei, eu sonhei, eu projetei. Só que se a gente está onde a gente está hoje e fica imaginando um monte de coisa grandiosa, que é importante, mas isso também pode nos travar. Nossa, olha o que a Ju conquistou, olha o que eu quero, é muito distante de acontecer. Então, não, isso aqui é um lembrete, que dê o primeiro passo, dê o segundo passo. Você não precisa ver lá o final, mas dê um passo. Sonhe e você vai conquistar, mas sem perder esse senso de um passo de cada vez. Faz sentido isso para vocês, meninas? Porque senão a gente trava. A gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que isso é para os outros, não é para mim. E é sim, se você deseja, se tem algo grandioso, e no processo, no meio do caminho, isso vai sendo clarificado. Mas dê um passo de cada vez. Foi aquilo que eu falei lá no início. Compare a sua jornada com a sua jornada, e não com outras pessoas. Isso que a gente está fazendo é para inspirar. É legal a gente ter acesso a pessoas que já conquistaram coisas que a gente deseja, mas a nossa jornada tem que ser comparada com a nossa jornada. Combinado? Então escreve aí, não vou bloquear, não vou travar. Bora lá. Escreve aí que eu quero ver. Vou dar o primeiro passo, vou dar o passo seguinte. Escreve aí, quando você escreve, você tá tangibilizando. Não fica só na... Oi, Ju. Cadê? Quem tá aí? Quem falou Grace. isso? Bom dia, Grace. Maravilhosa. Você está falando da visão, né? Isso. Queria saber se nessa visão conta assim, você está falando de sonhos, né? Não, eu digo assim, não imaginar, mas você sentir que você tem algo grande ali para você conquistar, você sentir essa vontade, porém assim, você ainda não sabe
sabe, para onde que você vai, né? Eu sou nova nesse ramo e assim, eu tenho esse sonho, essa vontade, né, de dar um passo a mais, de conquistar coisas a mais, porém é um sonho e eu queria saber se a visão conta isso também, esse sentimento e essa vontade. Então, a visão, você trouxe um ponto que eu amo, né? E conforme vocês forem falando, eu vou trazendo esses conteúdos, tá? Mas tudo começa, né, com esse desejo, com esse sonho. Eu preciso sentir isso. Porque senão não faz sentido. Ah, não, eu quero algo grandioso, mas eu não sinto nada, não. Não existe. Eu preciso sentir. Só que se eu só fico no sonho e não trago metas claras, data, vai ficar só no sonho, vai ficar só na sensação. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Essa sensação, ela é importante, mas ela pode frustrar a gente, porque eu posso ficar só assim, ai, estou na sensação, mas é muito difícil, é muito distante. Então, quando eu coloco metas pequenas, dia após dia, para alcançar algo maior, eu vou dando um passo de cada vez. Mesmo que tem gente que dá 5, 10 de cada vez, está tudo certo, depende do tanto que consegue fazer isso. Mas o importante, a gente chama de meta SMART. É quando eu tenho especificidade. Podem anotar aí, meninas. SMART. Meta SMART. Que é quando eu sou específica, quando eu consigo mensurar. É uma meta alcançável? O A de alcançável. O R de relevante e o T, tempo. Tem que ter um prazo. Então, quando eu falei da minha visão, quando eu falei que a minha visão olha a sensação, quero ser o maior ecossistema de inclusão e desenvolvimento do mundo. Isso não é muito sensação só? O que vocês acham? É muito filosófico. Nossa, Ju, é muito ousado. Tá, mas como que eu vou saber se eu conquistei isso? Então, eu trago para a meta SMART, que é quando eu trago especificidade. Se eu trago, é relevante? É mensurável? Como que eu consigo medir? Então, foi quando eu trouxe o meu time e falei assim, beleza, gente, está muito bonito ser o maior ecossistema de inclusão e desenvolvimento do mundo, mas como eu vou medir e saber se eu alcancei isso? Então, foi quando a gente trouxe a meta SMART, ó, construir 3 unidades em 3 estados diferentes até 2026. Então, eu fui específica. E aí, agora, em 2025, a gente alcançou. Eu tenho que atualizar minha visão, sim ou não? Tenho. E aí eu vou ver, eu vou colocar algo mais, né? Porque a visão ampla é maior ecossistema de inclusão e desenvolvimento do mundo. Maravilha. Alcançamos essa visão em 2025, do que a gente tinha estabelecido para 2026. Então, a meta foi baixa, né? Vamos falar a verdade. Se em 2025 eu alcancei a meta antes de 2026, é porque eu também sonhei pouco para aquele período. Por quê? Não estava imaginando que eu poderia alcançar isso no digital, embora fosse muito óbvio, mas para mim não era. Então, como que a gente faz isso? A gente vai atualizando, trazendo essa especificidade. Então, pensa no seu sonho, isso que você está sentindo, é algo muito grandioso. Beleza, escreve isso. É em que área? No que você quer ser reconhecido? Eu quero ser... Você trabalha com o quê, Grace? Só para eu poder te ajudar a exemplificar. Eu sou professora. Então, maravilha. Você é professora de criança, de... Como que é? Eu sou pedagoga, do infantil ao fundamental, né? Legal. E o que você deseja é impactar as crianças, as famílias, outros profissionais? Quando você fala que está aí algo grandioso, no que você pensa? No que seu coração pulsa mais forte? Então, acho que é esse quesito que eu queria chegar. É ter algo, acho que volta um pouquinho até, né? É ter algo, eu tenho um sonho, eu tenho algo dentro de mim, porém, assim, eu ainda não sei exatamente qual seria, assim. Mas Eu não me quando você fala encontrei de nessa parte. sonho, quando você fala de sonho, o que vem primeiro na sua cabeça? Compartilha com a gente. Pessoal, assim, Pessoal, atrelado ao profissional. é impactar pessoas, conquistar algo, mas assim, exato,
com toda sinceridade para você, eu ainda não me achei nessa parte. Acho que é nessa parte que eu ainda estou perdida. Acho que vem o que você falou, onde eu fiquei travada, né? Eu sei que tem algo, eu sinto que eu posso conquistar algo mais, porém, assim, com exatidão, eu não sei ainda. Não tem problema. E o objetivo aqui hoje não é travar a gente. Tem Sim. gente que tem clareza. Ah, eu quero ser reconhecida como a pedagoga que mais alfabetizou crianças. Exemplo. Estou dando um exemplo bom. Uhum. Tem gente que tem essa clareza. Tranquilo. Se você não tem, não tem problema. É importante você entrar no movimento. Hoje, a sua profissão é ser pedagoga. Então, Sim. a sua visão pode estar atrelada a isso, e depois ela vai sendo atualizada, porque à medida, olha que legal, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo experiências e acessando novos repertórios. E isso nos leva a expandir a nossa visão. Enquanto eu não tenho tantas experiências e repertório, eu fico com a visão turva, limitada. Só que isso não pode não fazer a gente evoluir, entende? Sim. Todo mundo está acompanhando o que eu estou falando? Sim? Então eu vou viver essa visão de acordo com o que eu consigo enxergar hoje. Ah, Ju, ainda não estou enxergando tudo, não tem problema. Porque você vai atualizar a sua visão. É organismo vivo. Eu quero que vocês saiam com isso na cabeça. É organismo vivo. É organismo vivo. Então, hoje, a sua visão pode estar atrelada à sua profissão. Então, a minha visão é, nossa, eu quero impactar 1.000 crianças. Eu quero impactar 1.000 crianças até 2027. Como que eu vou impactar 1.000 crianças? Aí, olha que lindo. Aí você vai falar assim, nossa, mas o meu tempo como professora não vai dar para impactar 1.000 crianças. Então, você vai começar a impactar, talvez, famílias que vão impactar crianças. Então, você vai ensinar famílias eu não sei com quem você trabalha, qual matéria, mas você pode instruir famílias e essas famílias vão instruir as crianças. Então, as 1.000 crianças que você impactou até 2027, você atingiu não só pelo seu trabalho ali em sala de aula, mas orientando famílias no seu Instagram, por exemplo, fazendo e-book. Só que, por que é importante? Pode ser que no meio do caminho isso mude e tá tudo certo. Só que você não paralisou, porque o movimento está acontecendo. E se você tem esse sonho, esse desejo grandioso, as portas vão se abrindo. Só que se você fica parada, você acha que as portas vão se abrir? Não. É no movimento, gente. Eu aprendi isso. Movimento. Eu preciso estar em movimento. Embora eu esteja confusa, eu preciso estar no movimento. Eu preciso acessar, me conectar com pessoas, falar. Por isso que eu falei, vá no seu Instagram hoje e fala, minha missão é essa. Para 2025, 2026, a minha missão é essa. A minha visão é essa. Enfim, porque é o compromisso que você tem. Quando você declara isso, outras pessoas se conectam com você. Gente, olha só, minha visão é impactar 1.000 crianças até 2027. Quem está comigo? Quem quer me ajudar nessa minha visão? Entende? E aí você está em movimento. Fala, Nayane. Uma coisa que para ajudar, eu estava ouvindo ela falar, e uma coisa que me ajudou a entender qual era o meu sonho, na verdade, o meu propósito, foi as pessoas vinham. Uma vez teve uma senhora que eu trabalhava numa escola, ela falou assim para mim: gente, as pessoas sempre procuram você para conversar, já percebeu? Eu falei: é verdade. E aí um dia eu falei assim: ela, por que você não faz psicologia? Aí eu falei: eu sempre ouvi do meu pai e da minha mãe que psicologia não dá dinheiro. Quando eu quis fazer música, também não dava dinheiro, então eu nunca tive o apoio das pessoas. Depois de adulta, eu comecei a perceber o que eu tinha vontade de fazer, mas eu achava que não era algo que eu poderia viver daquilo. E aí eu comecei a conviver e conversar com amigos que fizeram o que eu queria fazer e eu não tinha coragem de fazer porque eu achava que não dava para viver daquilo. E aí um dia eu fiz uma pergunta: o que eu gosto de fazer? O que eu faço porque eu sei que a vida me levou para esse lugar, mas o que realmente me dá prazer eu faria de graça? E aí veio a resposta.
Então, tem coisa que a gente precisa se perguntar. Porque tem coisa que a gente não faz, não é porque a gente não quer, é porque a gente sabe que o outro não vai aprovar, e geralmente são pessoas do nosso convívio familiar. Sim. E aí, depois que você cresce, que você se torna um adulto, você começa a se avaliar e falar assim, gente, eu gosto de fazer isso aqui. Eu trabalho há 500 anos com financeiro, mas eu gosto de fazer isso aqui. Ou simplesmente eu aprendi a fazer e fiquei boa naquilo que não era o meu propósito. Então, assim, não sei. Essa foi uma avaliação pessoal que me ajudou a entender o que eu amava fazer, o que eu faria de graça. E sim, hoje em dia, pelo digital, dá para a gente viver daquilo que a gente ama fazer. E é isso. Foi algo que me ajudou bastante. Muito bom, Nayane. Me lembra também no que eu ouvi num curso recente, que é assim, ó, o que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu amo violoncelo, fiz aula de violoncelo. Já ouviu aquele instrumento? Então é uma coisa que eu gosto. Só que ele gosta de volta? Não. Tipo, eu não tenho aquela habilidade bem desenvolvida. Então é muito assim, ó, o que eu gosto e que gosta de volta. Entende? Nossa, eu gosto muito de, de correr. Mas correr gosta de volta. Então, tipo assim, tem coisa que eu vou ter que desenvolver habilidades e tá tudo certo. Mas muito atrelado assim, ó, o que eu gosto e que gosta de volta. Então, tipo assim, eu dou aula para criança. As crianças gostam de volta, sabe assim? É o fluir. Nossa, eu gosto de volta e tá ali dentro. Não é só assim, ah, eu gosto de financeiro, mas o financeiro gosta de volta? Ou ao contrário, eu não gosto muito, mas o financeiro gosta de volta. Mas assim, é de fato essa mão junto, que vai e vem, sabe? Então, eu gosto muito disso, porque aí a gente pensa nos nossos dons e talentos e naquilo que a gente tem facilidade e que as pessoas falam, igual você falou. Nossa, por que não faz psicologia? Todo mundo foi falando. Então, por exemplo, ó, eu sempre achei que o meu propósito era só desenvolvimento de criança. Só que, gente, vira e mexe, isso que eu estou conversando com vocês, eu converso com várias pessoas, porque as pessoas me pedem. E eu falava, não. E hoje eu falo assim, Senhor, o Senhor está me chamando aí para outra coisa. Por isso que é vivo, não é fixo. É a gente estar atento àquilo que a gente gosta e que gosta de volta da gente, do que a gente impacta as pessoas, porque isso aqui que eu estou falando para vocês, várias pessoas falam. Várias pessoas falam. E várias pessoas muito melhores do que eu. Só que tem gente que só entende quando eu falo. Porque se conectou comigo, com a minha forma de falar, com a minha história de vida. Então, hoje eu entendo que falar para profissionais que querem crescer ou que são donos de clínica, por exemplo, que eu falo bastante, faz parte também do meu propósito. Só que eu também não tinha essa noção. Entende? Então, às vezes a gente acha assim, não, eu sou professora, então minha missão, meu propósito está ligado só a ser professora. Não, foi o que a Nayane falou. Mas ser professora vai potencializar a sua visão, a sua missão. É até interessante o que vocês falaram agora, a Ju, a Nayane, que me abriu uma visão aqui, né? Eu trabalhei ano passado com um aluno autista e o que vocês falou acabou de abrir minha mente agora. Ah, eu amo isso. Porque eu entrei, né? Eu não sou professora regente, eu sou a professora auxiliar, né? Eu tenho a regente concursada e o meu é contrato. Mas eu entrei na sala e eu vi uma criança lá que entrava na sala, baixava a cabeça e dormia a aula inteira. E aquilo ali começou a me incomodar, né? Até porque eu tenho uma filha, que a minha filha tem dislexia, e eu corri muito, né? Por conta própria, para poder ajudar minha filha a desenvolver. E aquilo me incomodava tanto ver aquela criança ali, sabe? 5 horas, 6 horas, só com a cabeça baixa. E aí eu comecei a achar meios, né? Pesquisar meios para que eu pudesse fazer ele também participar da aula e ele interagir. E, gente, assim, por incrível que pareça, isso foi um resultado que eu tive pessoalmente, né? E isso me abriu, assim,
uma questãozinha na minha mente, né? A criança não falava, ele não participava da aula, ele falava muito baixinho, poucas palavras mesmo. E eu comecei a fazer alguns trabalhos com ele, e a gente terminou o ano com o Samuel, eu falo com todo orgulho, tem até umas partes dele no meu Instagram lá, falando. Samuel tinha dificuldade em andar, caminhar, Samuel estava correndo, Samuel estava falando, Samuel estava participando das aulas. Ele não sentava na educação física. Eu comecei a sentar e ele começou a me imitar. E eu senti que ele sentiu uma segurança em mim. E assim, o ano a gente terminou com o Samuel falando, andando, subi, desci escada, né? Até imitava eu falando as coisas. E assim, foi muito bom que recebi presente de alguns professores lá da escola, recebi elogio, e nesse ponto aí que vocês falou, mexeu com isso, porque veio uma questãozinha, se eu fizesse, né, uma licenciatura ou uma pós em psicologia e me especializasse nessa área, porque não é a primeira vez que eu tenho bons resultados com criança que tem dificuldade. E vocês falando isso agora, falando que eu não sabia a minha missão, me deu sabe, abriu assim minha mente para essa parte, porque realmente nessa parte eu já tive bons resultados mesmo. Né? E ó, vou te falar o que eu vi enquanto você falou. O seu olho brilhou. A sua fisionomia mudou. Eu até me emocionei. É, isso aí, porque mudou. Assim, a mãe dele veio, agradeceu muito. Eu recebi elogios de professores, né? Porque eu lembro que teve uma cena, partilhando com vocês, né? Que tem escada na escola onde eu trabalho, e ele subia e descia com muita dificuldade essa escada. E eu ficava preocupada, porque ele já ia fazer 8 anos, né? Eu falei assim, essa criança precisa desenvolver a coordenação motora dela, né? Aí eu comecei a falar, Samuel, hoje você vai subir sozinho. Eu não vou segurar sua mão. Você vai segurar no corrimão, a Pro vai ficar aqui, mas você vai subir. E ele ia com medo, assim, né? E ele também não descia como a gente desce, um pé depois do outro. Ele descia, sabe? Ele botava um pé no degrau, depois ele botava o outro. E eu ficava só observando. Eu comecei a fazer isso. Aí teve uma funcionária lá, que é a TE, ela falou assim, nossa, você tá deixando ele descer sozinho? Ele já cai a gente segurando a mão. Imagina a gente deixando ele sozinho. Eu falei, não, mas eu tô aqui do lado dele e ele precisa desenvolver essa coordenação motora, né? Porque nem sempre ele vai ter alguém do lado dele. E a gente terminou o ano com o Samuel descendo e subindo escada. Se a gente deixasse, ele queria pular o degrau, ele queria correr. E ela mesma chegou em mim e falou, Grace, como o Samuel desenvolveu? Nossa, ele está muito esperto. Parabéns mesmo, ele está muito esperto. Eu entrei o ano também, ele usava fralda. A gente conseguiu desfraldar ele na escola, né? Ele começou a apontar para mim, ele não falava que queria ir no banheiro. Então, assim, foi gratificante. Para mim foi, sabe, ver aquela criança falando, ai, Samuel, ele não falava, Samuel quer comer, Samuel quer sopa, Samuel quer mamãe, Samuel quer papai. Ver ele falando para a criança que eu entrei o ano, que não falava, que chegava lá, dormia, sabe, com olheira, não tinha segurança de nada. A gente terminou o ano com o Samuel andando na sala, falando com todo mundo, e isso foi muito, muito, muito gratificante. E aí abriu essa questão na minha mente. Eu comentei com meu irmão, falei assim, eu podia fazer uma pós em psicologia ou uma licenciatura, né? Porque eu já percebi que essa área eu tenho bons resultados, desde a época que eu trabalho na escola. Aí meu irmão falou, é uma boa. Só que assim, veio, que nem a Nayane falou, veio na minha cabeça e eu nem... todo mundo faz, né? Mas assim, eu não sou todo mundo. Não. E o trabalho foi bem feito. Por mais simples que foram passinhos de tartaruga, né? Foi aos pouquinhos, mas assim, a gente teve bons resultados. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí, vocês comentando isso, a minha mente já fez assim, sabe? Eu amo. E, gente, são nesses momentos que a mente faz assim que a gente tem que dar o passo. E uma coisa, Grace, que a gente fala muito é sobre unicidade. Tem muita gente fazendo esse trabalho, mas não tem a Grace fazendo esse trabalho, né? Tipo assim, tá fazendo, mas eu digo assim, se você quer se posicionar, se você quer buscar ser cada vez mais diferenciada, só existe você, é um mecanismo único seu. E tem gente que vai querer aprender com outras pessoas que estão muito bem posicionadas, que já têm cursos, mas tem gente que vai querer aprender com você, entendeu?
E não só profissionais, famílias. Nossa, isso aqui que eu fiz deu muito certo. Deixa eu buscar por que eu fiz isso aqui. Deixa eu buscar cientificamente, vamos dizer assim. Nossa, gente, faz desse jeito aqui, desse tipo, porque deu certo. Tenta com seu filho, tenta com seu aluno, entendeu? É o seu jeito, a unicidade, é o que nos torna único. Então, quando a gente olha para todo mundo, a gente vê, nossa, mas tem muita gente fazendo, tem muita professora ensinando ou atuando com o autista. Aí eu não vou. Não, filha, você vai. Foi o que eu falei, falar sobre DNA empresarial, sobre cultura, tem um monte. E eu, inclusive, aprendi com essas pessoas muito grandes. Só que o jeito meu, único de falar e de conectar, é só meu, que vai conectar com certas pessoas. A mesma coisa você. Entende? O seu jeito único vai compartilhar com outras pessoas. Então, gente, alguém tem dúvida de que o olho dela brilhou para isso? Alguém ficou com dúvida? Se tinha dúvida, Grace, ó, agora segue, segue. Abriu mesmo, abriu muito minha mente mesmo. Que lindo, Grace. A Érica levantou a mão. Cadê a Érica? Lindo isso. Porque é aquilo que você falou, eu vejo muito isso, né? A gente tem muitos pessoas de apoio na escola para essa área, né? Do autismo, TOD, tudo. Porém, assim, não é todo mundo que tem uma visão diferente para aquela criança, né? A gente recebeu ano passado uma criança de outra sala que ninguém domava esse menino, né? Ele xingava, ele batia. Só que, assim, ele era muito taxado na escola e isso me incomodava muito, sabe? E eu ficava muito triste, porque ele é uma criança, né? Por mais que ele brigava, batia, ele é uma criança. Tem um porquê que ele está fazendo aquilo. E aí eu e a professora combinamos, né? De acolher ele com amor, tentar trazer ele com amor, ver o que estava acontecendo. E a gente terminou o ano também com o Luiz, assim, outra criança. E ninguém achou que era possível. Falou, ele tá só fingindo, logo, logo vocês vão ver. E não, a gente terminou o ano. Eu recebi várias cartinhas dele, falando que me amava, que eu era a melhor professora, que ele não bagunçava na sala quando eu estava presente, né? A professora até me usava, né? A professora Grace vai ficar muito chateada, Luiz, se você fizer isso. E a gente foi trabalhando e são crianças, né? Então, assim, a gente não pode ter o mesmo olhar que a gente tem por um adulto. É isso aí. Perfeito, Grace. A Érica levantou a mão também. Vamos lá. Quer falar, Érica? Não? Bom, então vamos seguir. Grace, obrigada por você ter compartilhado. Certamente siga e vai no movimento. E é assim mesmo, é um insight aqui, a gente vai pegando um quebra-cabeça aqui, outro aqui, mas não adianta pegar e ficar. Tem que gerar movimento. Eu gosto muito de uma frase que é assim, ó, sábio não é aquele que sabe, sábio é aquele que faz. Então a gente tem que sair daqui hoje fazendo, não só, nem que o fazer seja um story no seu Instagram hoje, entende? É gerar movimento, pequenos passos vão chegar em resultados maiores, mas esses passos precisam ser dados, tá bom? Então vamos seguir aqui. Daqui a pouco vocês vão ficar com fome, aí eu não vou conseguir terminar. Vamos lá, ó. Intencionalidade em viver os valores no dia a dia. Então, a gente falou sobre missão, visão e valores. Adianta só eu declarar meus valores? Não adianta. Eu preciso intencionalmente viver eles no meu dia a dia. E isso não é só dentro da empresa, é no meu dia a dia com as pessoas que convivem comigo, é no meu Instagram. Então, se, por exemplo, a Grace, ela quer comunicar que ela está se tornando, né, uma autoridade em alunos com autismo, por exemplo. E ela quer comunicar isso. Se ela comunica, se ela posta coisas que não condizem com isso, ela vai passar essa credibilidade? O que vocês acham? Não. Então, intencionalmente, eu preciso viver esses valores no meu dia a dia. Estrategicamente, intencionalmente nas redes sociais e no meu dia a dia e dentro da empresa, na empresa dos outros, prestando serviço. Eu preciso viver esses valores. Se eu odeio fofoca, eu vou ficar contando fofoca para as pessoas?
E a gente, lá no Alma, a gente não tem só lealdade, leveza como valores, a gente tem o que a gente abomina. E o que a gente abomina é mentira e fofoca. Aí, se eu falo que eu odeio fofoca e mentira, e aí alguém que trabalha comigo, alguém liga para mim e fala, quero falar com a Juliana, eu falo, não, fala que eu não tô. O que eu tô comunicando? Que eu sou mentirosa? E aí fica congruente. Eu falo pro meu time que eu odeio mentira, mas no meu dia a dia eu tenho atitudes de mentira. Então fica incongruente. Então eu preciso intencionalidade de viver os valores no dia a dia, de forma verdadeira, tá? Então, ó, opa, aqui, ó. Porque eu amo trazer esse exemplo. Lembra que eu falei para vocês que um dos valores do Alma é servir com encantamento? Eu já estou repaginando de novo os valores, porque eu também fiquei meio surtada com essa coisa de servir com encantamento. Mas só para vocês saberem, servir com encantamento para mim começou a ser nos detalhes. Então eu abominava chegar um copo de água no copo de plástico para mim. Por quê? Eu falo, não, se é servir com encantamento é no detalhe. Então, eu não deixava. Hoje em dia já mudou, tá, gente? Porque eu fiquei meio neurótica. Aí também foi patológico para mim. Deus foi me curando. Em 2025, eu passei por vários processos. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho a história no decorrer do tempo. Vocês me seguindo nas redes sociais, vocês vão saber porque eu vou contar. Mas, eu pensava assim: servir com encantamento é em todos os detalhes. Então, na minha empresa, ninguém vai servir copo no copo plástico. Então, tinha reunião, era só taça de vidro e jarra de vidro, não podia mais ter garrafa PET, sabe? Mas por quê? Porque é intencionalidade. Então, isso precisa começar em mim. Não adianta eu querer comunicar uma coisa e eu mesma não vivo aquilo, não comunico aquilo, tá? Então, sobre valores, né? Voltando aqui. Alguém tem dúvidas sobre valores? Sim ou não? É intencionalidade do dia a dia. Maravilha. E aí eu trouxe aqui, ó, quer ver? Como que a gente também vai vivendo os valores através de rituais e rotinas. Então, pensando agora em vocês, no dia a dia com vocês, com quem convive com vocês e no time que vocês vão criar também. Então, por exemplo, conexão e fé. Como eu falo sempre de cultura, valores, eu precisei criar rituais dentro das pessoas que no meu dia a dia. Então, toda reunião, por exemplo, ou toda coisa que a gente faz, a gente sempre começa com oração. Sempre. Porque faz parte do ritual. Se eu quero comunicar isso, se eu quero uma cultura forte, eu preciso ter rituais. Ah, Ju, mas eu não tenho time ainda. Não tem problema. Começa com você, começa com a sua família, no seu trabalho, com a equipe que você trabalha junto. Poxa, gente, vamos fazer uma oração aqui antes de começar o nosso dia? E pode ser oração ou qualquer outra coisa. Eu estou falando do que é importante para mim, para fortalecer e criar uma cultura forte. Então, todo mundo já sabe. Aí, qualquer reunião que acontece de oração, porque isso já é comunicado entre todas as pessoas. Energização, que é o quê? É o power alma. Então, tudo que a gente, em vez de a gente aplaudir a pessoa, a gente dá um power alma, que é 1, 2, 3, alma, que a gente fala que é para revigorar a vida. Então, é uma energização, é um ritual. Então, tudo, vou comemorar, vou celebrar, a pessoa fez alguma coisa legal. Nossa, ficou muito bom. Vamos dar um power alma para ela? 1, 2, 3, alma. Identidade, grito de guerra. Então, a gente tem um grito de guerra que é... A gente vai mudar, tá? Mas eu vou falar para vocês o desatualizado. O que nós somos, o que amamos pessoas, o que queremos, inclusão, quem nós somos, alma. Então, essa é a nossa identidade. Nosso grito de guerra. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe do grito de guerra. E o pertencimento, que é nomenclatura própria. Então, eu não falo assim, os meus colaboradores, os meus profissionais, eu chamo eles de almeletes. São meus almeletes. Entende? Porque eu não quero que seja qualquer empresa, eu não quero que seja qualquer um. São almeletes. Então, todo mundo que trabalha, seja prestador, seja CLT, seja autônomo, não importa, são almeletes, porque trabalham comigo dentro do ecossistema do Alma.
E muitos deles fizeram isso aqui, ó, tatuagem, acredita? Sem eu pedir. Porque isso vai se tornando uma cultura forte. As pessoas têm esse senso de pertencer a uma tribo, mesmo que seja de trabalho. Olha que legal isso, gente. É muito forte. Famílias fizeram isso, mães. É uma loucura. Não estou falando que todo mundo tem que fazer, não, né? E nem que isso é mensurar se a cultura é forte ou não. Estou falando que foi algo que aconteceu. E eu fico assim, acho que eu vou tirar, gente. Nada a ver tatuar. Mas é algo que na época fez sentido para mim. Então vamos lá. Sobre rituais, vocês têm dúvida? Ah, Júlia, Ju, não faz sentido agora para mim, não tem problema, anota. Anote todo mundo que, por exemplo, os seus clientes, ao invés de você chamar só pelo nome, eu vou chamar eles de visionários. O visionários não sei o quê. E aí, toda vez que você for mandar mensagem para algum cliente ou para algum fornecedor, você chama ele de visionário, que ele faz parte do seu ecossistema, faz parte do seu movimento. Ju, não tem movimento, começa assim, gente. Nenhum movimento grande começa grande. Começa assim, desse jeitinho, quando você se vê já dentro disso. Faz sentido para vocês, gente? Fale aí, porque tá todo mundo sem câmera, eu não sei se eu tô falando por vento. Maravilha, Michele, obrigada por interagir comigo. Brenda, Érica, Dani. Estamos aqui, Ju, você não está sozinha não, viu? É porque eu estou vendo? Eu quero ver. Estamos aqui. Estamos aqui. Muito bom, meninas. Obrigada. Então, ó, vamos lá. Rotinas. Então, pensando em rotinas. E pensa sempre no seu contexto de hoje e o seu contexto daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tá bom? Então, ó, reunião. Como que funciona para mim? Reunião de gestão, uma vez por semana. Alinhamento por setor, todos os dias. Almoço compartilhado, uma vez por semana. Então, cada um leva a sua comida, né, um prato para a gente comer junto. Comunhão alma, uma vez por semana. Isso tudo não está totalmente atualizado, tá, gente? Porque o ano de 2025, para mim, foi um processo muito grande que eu vivi. Então, muita coisa foi reposicionada, muita coisa foi... Não está exatamente desse jeito, mas eu quis trazer aqui para vocês terem uma noção, tá? Treinamento com o time, uma vez por mês. Café compartilhado, uma vez por ano, em janeiro. Imersão cultural, que é evento de cultura, que é para falar sobre o DNA, missão, visão e valores. Quando eu falei para vocês, gente, a minha visão era ser o maior ecossistema, mas eu trouxe ele para ser tangível, ou seja, eu trouxe meta, eu fiz com o time numa imersão cultural. Eu falei, gente, beleza, como que a gente vai saber que a gente alcançou ser o maior ecossistema de inclusão? Então, vamos trazer metas mais curtas, ousadas, mas também tangíveis, né? Que a gente consegue se apropriar. Então, eu não fiz sozinha, eu fiz numa imersão cultural. Peraí, eu acho que a Paula mandou. Eu posso compartilhar sim, tá, Paula? Deixa eu ver. Temos material. Depois eu consigo compartilhar com vocês, sim. Tá bom? Tá bom, Ju. Obrigada. Vai ser se eu envio, para quem que eu envio, mas pode ficar tranquila. E aí, ó, Confra Alma, uma vez por ano, em dezembro. A Confra Alma, ela se tornou algo muito grandioso na nossa empresa. Todo mundo já ficava esperando alucinadamente a Confra Alma, porque a gente arrebentava, sabe? Era muito bom. Esse ano não teve, depois vocês me acompanhem nas redes sociais para vocês saberem tudo. Mas, enfim, isso aí é uma rotina forte que a gente fez durante muitos e muitos anos, tá bom? Rotina. Isso tudo por quê? Para comunicar o meu DNA, a minha missão, visão e valores, porque é vivo. E só dá para ter uma cultura forte quando eu trago vivacidade no dia a dia. E isso através de quê? De rotinas, de condutas, de rituais. E isso vai estabelecendo uma cultura forte, uma tribo forte, tá? Então, deixa eu mexer aqui. Ações. Então, o que a gente tem de ações? Dia da Mulher, Alma Power Girls. Aniversariantes do mês, que a gente comemora, canta parabéns para todos os aniversariantes do mês. Dia das profissões, então, como a gente sempre teve muitos profissionais da fono, psicologia, psicopedagogia, nutrição. Então, toda fonoaudióloga, no dia 9 de dezembro, que é o dia do fonoaudiólogo, ganha um mimozinho. E assim por diante.
acompanhar acontecimentos de cada omelete. Então, é ter perto essas pessoas. Cultura, gente, é cuidar de pessoas, é cuidado. Então, preciso saber se tem nascimento de filho, se teve cirurgia, falecimento de algum familiar, se fazer presente. Então, a gente sempre acompanhou muito de perto os nossos profissionais, os nossos almeletes. A Raialma, que é a nossa festa, sempre muito bombada. Noite do pijama, futebol dos meninos, café dos avós, espetáculo inclusivo, votação de guardião dos valores com entrega de troféu. Ah, eu tenho lá no consultório, que eu não tenho, lá na clínica. Que é o quê? A gente fazia uma votação no final do ano e quem ganhou servir com encantamento daquele ano, quem foi mais votado, ganha um troféu, entendeu? Dentro da cultura, dos valores. Então, quem foi a pessoa mais leal em 2025? Aí faz a votação, todo mundo participa, faz naquele Forbes mesmo, sabe? E aí quem ganhou, ganha um troféu no final do ano. Reconhecimento de promoção. Então, alguém foi promovido, a gente reconhece e faz toda uma coisa simples, tá, gente? Mas a gente faz um reconhecimento para todo mundo, normalmente na hora do almoço. A gente junta todo mundo aqui na recepção, não sei aonde, olha, fulana foi promovida, aí a gente entrega flores, aí tira foto, aí algum familiar grava um vídeo, a gente coloca o vídeo na televisão, coisas assim. Não são coisas absurdas, tá? Ju, isso não se aplica para o meu dia a dia hoje. Não tem problema. Pega essa informação para quando for o momento certo. Mas aquilo que já dá para vocês viverem e aplicarem, faça. Tem alguma coisa que eu falei aqui dentro de ações, rituais e rotinas que vocês vão conseguir aplicar agora? Diz para mim, sim ou não. Pode botar no chat, se vocês quiserem. Eu quero saber se o que eu estou falando tá fazendo sentido, se vai ter aplicabilidade para vocês. Qualquer coisa, algum insight, alguma coisa que... Nossa, Ju, super dá. Escreve aqui no chat para mim. Faz todo sentido, já tem um norte. Maravilha. Isso, gente, olha, aplica. Ah, Ju, não tenho uma empresa, não vou ter empresa agora. Aplica no seu dia a dia, seja no ministério, na igreja, seja com o seu time, no trabalho, no CLT, no PJ, não importa. Como empresa, sim, no futuro. Perfeito, perfeito. Mas, gente, pensa o seguinte, vocês são uma marca. Então, vocês podem, no dia a dia com vocês de trabalho, de família, já ter um codinome para as pessoas. Sabe assim? Já ter... Tem um rapaz que é até amigo da Max também, que é o Wellington, que ele que me conectou com a Max. E a marca dele ficou assim, excelente dia! Então, eu já sei que essa é a forma que ele fala. Então, quando eu falo para ele, eu já falo, fala, Wellington, excelente dia! Então, é uma marca que já ficou para ele. Vocês também podem, intencionalmente, já ter essa marca, essa nomenclatura, essas ações. Nossa, por exemplo, eu sou a tia Ju das amigas da minha filha. E todo mundo sabe que quando vem aqui para casa, vai ter algo legal para eles fazerem, porque eu virei a creche da tia Ju. Então, percebe que não é só no profissional, no âmbito profissional. É uma marca que vai fixando na cabeça das pessoas. Comunique isso intencionalmente, entendeu? Aquilo que é importante para você, a forma como você fala, que você faz. Tá bom? Então, vamos lá. Que aí já vai preparando vocês também para o futuro. Mas começando agora. Peraí, eu vou passar um vídeo, ver se todo mundo vai conseguir, que é sobre cultura, na verdade, sobre as ações, rituais e rotinas. Um vídeo bem curtinho, tá bom? Só para vocês entenderem como no dia a dia isso funciona. This is #1 champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type.
Tiveram uma ideia, mais ou menos, do que eu falei no dia a dia, bem rapidinho. E, ó, a cultura começa em você e é potencializada através de você. A cultura é o seu diferencial que ninguém pode copiar. Por isso que, embora, eu ainda não estou com uma empresa grande, estruturada, mas se você ativar o DNA empresarial seu, se você entender que você é sua marca, você é sua marca, você é sua empresa, começou em você, já começa com intencionalidade de cultura forte, comunicando o que você faz, como você faz, onde que você quer chegar, quais são os seus valores inegociáveis. Gente, isso é muito forte. Toda vez que eu falo qualquer coisa, eu abro o processo seletivo, as pessoas ficam assim, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar com você. O que eu faço? Porque pelas coisas que eu vou postando no dia a dia, comunicando. Eu falo, gente, eu odeio fofoca. Quem odeia fofoca já conecta comigo. Entende? Por isso que, mas eu não tenho time ainda. O meu time eu reduzi absurdamente. Eu migrei para o digital. Muitas coisas aconteceram. Eu vendi a minha empresa em Teresópolis. Eu migrei para Macaé. Eu vendi. Então, assim, pensa em tudo que poderia ser uma tragédia. E foi muito difícil para mim. E em muitos momentos recomeçando. Não importa. A cultura é forte. Eu já tive um time de 200 pessoas. Hoje eu tenho 10, 15. Entende? Então, assim, não importa o tamanho que você é, não importa. O importante é você ter esse senso de DNA empresarial e cultural forte dentro de você. É isso que vai fazer a diferença. Para você conectar pessoas e repelir pessoas, porque tem pessoas que não têm que andar com você. E se você não comunica isso, você acaba atraindo todo mundo, e não é todo mundo. Entende? Então, isso é muito forte. E aqui, ó, cuide da mente e ambiente. Então, o DNA empresarial, para a gente ativar e viver uma cultura forte, a gente tem que cuidar da nossa mente, daquilo que é prioridade e das pessoas que convivem com a gente, para os começos e recomeços. Isso é muito importante. Então, quando a gente não está com isso aqui bem, a gente desmorona muito mais fácil. Então, a gente precisa cuidar do nossa mente, do nosso coração, daquilo que impulsiona e pulsa no nosso coração. Eu gosto muito do Thiago Brunet, quando eu fui numa palestra dele, ele falou assim, quando a gente é elogiado... Não, ele falou assim, ó, eu estava lá, ele estava contando uma história, e ele disse assim, estava uma pessoa correndo, uma pessoa famosa, que a pessoa estava correndo, fazendo uma corrida, né? E alguém parou essa pessoa. Ele não falou que pessoa famosa era essa, mas a pessoa correndo. E aí alguém parou. Você é o fulano? Aí ele falou, sou. Você é um ordinário, você não vale nada, você é um fanfarrão, você é horrível, você é mentiroso, você... Aí detonou o cara. O que ele fez? Ele ouviu e continuou correndo. Não parou a corrida. Ele ouviu e continuou correndo. E depois outra pessoa parou ele. Ei, você é o fulano? Ele, sou. Nossa, muito obrigada. Você salvou minha família. O que você compartilhou foi incrível para minha vida. Ele ouviu aquilo, o que ele fez? Continuou correndo. O que a gente aprende com isso? Que as críticas vão vir e a gente tem que o quê? Continuar. Os elogios vão vir e a gente tem que o quê? Continuar. Não pode ser a crítica e nem o elogio que nos alimenta. Tem que ser o que a gente quer e o que a gente carrega. Precisa ser o que a gente vai nos impulsionar. Porque o ambiente pode estar muito favorável, aplaudindo você. Aí é muito mais fácil. Mas não pode isso ser o seu combustível para seguir. E muito menos as críticas. Faz sentido, gente? Porque nem sempre o externo vai estar ali te impulsionando. Só que a gente tem que saber o que a gente quer, como a gente quer, onde a gente quer chegar, cuidar da nossa mente e do ambiente, do que a gente escolhe. Porque tem um ambiente, né, que a gente não vai saber, que vai ter essas vozezinhas que podem nos paralisar. Então, tem coisa que tem que estar muito firme na gente, mas quem a gente escolhe caminhar
tem que ter muita intencionalidade. Quem a gente ouve, quem a gente tem como inspiração, isso precisa ser muito, 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 muito bem escolhido. Porque são essas pessoas que vão ajudar também os acessos, a alavancagem. Mas a gente tem que saber escolher. O problema é quando a gente quer ouvir crítica e elogio de quem? E isso nos paralisar. Então, eu botei aqui algumas fotos de pessoas que eu admiro e que eu tive o privilégio de conhecer, de conviver. Tem mais, mas eu botei aqui, ó, a Kelly Key, quem não quer da minha época, da Kelly Key Baba Baby, eu botei ela para usar o nosso boné. Eu falo para Max que é o boné mais famoso do Brasil, e aí ela fala que o marido dela tá apaixonado pelo boné. E aí, gente, deixa eu botar aqui de volta. Escolher o ambiente, as mesas que a gente está sentado faz muita diferença. Faz total sentido. Eu ouvia muito isso e ficava assim, todo mundo fica falando isso, mas faz. Eu ter vindo sair da minha cidade, ter aberto mão de muitas coisas, inicialmente, assim, materiais, mas para mim, gente, foi a melhor coisa. Foi quando eu renunciei muitas coisas para hoje estar vivendo aqui também, na região aqui de Alphaville, conectar com pessoas que eu jamais imaginei conectar, abrir mão do velho para novas coisas acontecerem. E quando a gente está firmado naquilo que Deus tem para a nossa vida, faz muita diferença. E aí, no final, eu gosto muito desse versículo, que pelos seus frutos os conhecerei. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Então, quantas vidas impactadas através do meu trabalho, quantas crianças, quantas famílias, quantos profissionais e muitos que ainda estão por vir, porque só começou. E quantas vidas vocês já impactam e vão impactar com conhecimento, com carinho, com carisma, com a dedicação de vocês, com a unicidade de vocês. E esses frutos, eles vão estar aí. Então, cada uma de vocês, gente, tem aqui, ó, deixa eu botar aqui que eu já terminei, vou abrir para perguntas, mas o que eu queria finalizar é que cada uma de vocês carrega algo único, que muitas pessoas podem estar falando do mesmo tema, mas o jeito de cada uma falar, explicar, viver, trabalhar é especial. E tem pessoas esperando vocês se levantarem, para que elas possam se levantar também. Então, gente, ficar parado, ficar estagnado, com medo, é a pior coisa que existe. Para você e para outras pessoas. Eu ouso dizer para novas gerações. Então, gente, esteja em movimento. Você não precisa ver a escada toda, mas dê o primeiro passo, dê o segundo passo, esteja em movimento que as coisas vão acontecendo. Hoje, o que a Grace trouxe aqui é um exemplo claro disso. Ela chegou aqui um pouco perdida, vamos dizer assim, do que fazer. Mas por ela estar em movimento, ou seja, ela se inscreveu, ela está aqui. E o que Deus está fazendo na vida dela? Fez hoje para ela? Deu uma pílula para ela. E agora ela precisa pegar isso e dar andamento nisso. Por quê? Quando a gente está só parado, ninguém que está aqui hoje está só parado porque está aqui. Mas é buscar movimento. Não é só que, não, fiz isso, tá bom. É continuamente. E as coisas vão se conectando. As pessoas que vocês precisam se conectar, vocês vão se conectar. Se vocês estiverem caladas, paradinhas, nada vai acontecer. Então, esteja em movimento, mesmo que não esteja tão claro, mas vá para o movimento que as coisas vão acontecendo. Então, gente, esse foi o que eu separei aqui para vocês. Eu orei, eu falei, Senhor, eu quero impactar a vida dessas mulheres, eu quero que, não tudo que eu falei, mas o que eu falei, que tenha ido de encontro ao coração de cada uma, aquilo que cada uma precisava ouvir. Então, eu espero ter conseguido fazer isso. E estou aqui aberta, tá, gente? A gente ainda tem alguns minutos aqui para tirar dúvida, para vocês compartilharem o que vocês quiserem. E depois, se vocês também quiserem escrever para mim lá no meu direct, eu vou agradecer. Ah, que linda, Paula. Mas eu quero ouvir de vocês. Alguém quer tirar dúvida do conteúdo ou algum insight que teve, que vai aplicar? Eu quero que todo mundo saia aqui hoje, ó. Eu gosto de falar assim, foguetando. Foguetando. Ah, Dani, linda. Oi, Ju. A Grey. Não, quem? Paula. Então, até queria compartilhar com você, né, e com as meninas também,
Sou nova aqui, acabei vendo vocês pelo Instagram e acabei me interessando porque, né, sou mãe, né, então procuro ficar mais perto do meu filho, é algo que ele já falava, mãe, eu preciso da senhora mais perto de mim, sinto sua falta, porque eu era CLT, saía de casa às 7h30 da manhã, chegava às 19h30 ou às 20 horas, e era algo que eu sentia uma dor no coração por causa disso, né? Falava para ele, filho, o pai e a mãe têm que trabalhar para dar um estudo melhor para você, né? E o ano passado eu fui desligada da empresa, né? Então é algo que esse ano, desde o ano passado, decidi focar nisso, para que eu tenha estar mais próximo dele, né? Acompanhar ele mais de perto. E assim, foi umas coisas que eu vim me perguntando o que fazer, e ontem, passeando pelo Instagram, acabei encontrando vocês, eu falei, eu vou participar, é algo que não foi por acaso, tudo tem o pra quê, né? E tenho certeza que foi a mão de Deus, né? É algo que eu também pedi para você em questão do material, porque eu quero estudar mais, desenvolver mais, né? Tá junto com vocês, eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para aprender com vocês. E o que eu queria compartilhar é isso, sabe? Hoje o meu ano começa diferente, com uma perspectiva melhor, com uma perspectiva positiva, né? Então, assim, se alguma de vocês aqui tinha algum pensamento, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu estou compartilhando isso com vocês, porque aqui eu encontrei a resposta que eu precisava. Que lindo! Sabe? Então, fico muito feliz que quando a gente crê, a gente confia em Deus, e quando a gente quer, ele fala assim, só você seguir o que eu vou te mostrar. Às vezes a gente quer um sinal enorme, mas é nas pequenas coisas que Deus demonstra um sinal. Né? Então, eu agradeço imensamente, Ju, por esse momento, por essa oportunidade, por estar aqui com essas meninas, né? Creio que eu tenho muitas coisas para aprender, né? Também posso compartilhar os meus conhecimentos, mas a minha palavra para hoje é gratidão. Ah, que lindo, Paula. Obrigada por compartilhar, viu? Muito, muito obrigada. E é isso, gente. Recomeços são importantes. E às vezes a gente acha, ai meu Deus, perdi isso. E eu sou testemunha, gente. Eu tenho um testemunho muito bonito. Gente, às vezes a gente perde tudo para ganhar o que realmente importa, sabe? Então, assim, Deus, ele é magnífico. Ele não desampara. E ele sempre tem o melhor. E ele vai fazer tudo que tiver que fazer para a gente viver aquilo que ele tem de promessa para a gente, mas a gente também precisa fazer o que é a nossa parte, porque o que é nossa parte, ele não vai fazer pela gente. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de estar em movimento para deixar ele nos usar naquilo que ele deseja. E as coisas vão fluindo, vão acontecendo, mesmo no deserto, mesmo na dor, a gente precisa confiar. Mais alguém quer compartilhar? Mais alguém? Mais alguém? Não? Posso finalizar então, meninas? Eu só gostaria muito, se vocês puderem, mesmo quem está com criança, quem pode abrir a câmera para a gente tirar uma foto, para a gente mandar para a Max, que ela vai ficar muito feliz. Vamos tirar uma foto? Todo mundo consegue abrir a câmera? Ah, vocês são lindas. Deixa eu só ver se eu consigo colocar naquele formato de aparecer todo mundo, sabe? Acho que eu não consigo. Vou tirar assim. Sorriso. Eu vou botar aqui. Eu não sei fazer. Alguém consegue tirar foto? Coloca lá no grupo. Quem consegue? Não estou ouvindo. Gente, dá um sorriso aí que eu vou printar a foto. Eba! Vamos lá, de novo. Peraí, mais uma vez. Peraí, acho que tem gente que não está conseguindo abrir a câmera, acho que vai estar tentando. Eu printei, mas tem 3 pessoas. 4, 5, 6 só.
Eu consigo printar aqui? Ah, eu acho que eu consegui, ficou faltando só. Não, mas vamos lá. Peraí, eu consegui, só faltou 3. Prontinho. Tá tenta presa. Ai, agora eu vi vocês. Conseguiu? Tirei aqui também. Consegui também tirar com mais gente na tela. Não sei se foi com todo mundo. Gente, muito, muito. Ai, olha a Nayara com o Piquitito. Ai, lindo. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Podemos finalizar? Todo mundo aí está com compromisso de fazer acontecer? Deixa eu ver. Sim. Então, gente, ó, o desafio hoje já vai para as redes sociais, já posta uma foto, ou posta essa aqui, já fala da sua missão, dos seus